Fala Convênio, tudo beleza com vocês? Olha lá, galera. Hoje nós vamos voltar a trabalhar os invertebrados. No primeiro semestre, nós trabalhamos 4 filos dos invertebrados. Nós trabalhamos os poríferos, nós trabalhamos os quinidários, os plateumintos e os nemateumintos, bem como também trabalhamos as verminoses ocasionadas por esses vermes cilíndricos e vermes achatados. Beleza? Turma, então hoje nós vamos voltar a trabalhar invertebrados, como eu falei para vocês no início da aula. Nesse teu segundo livro já veio a parte de molusco, o filo dos moluscos, o filo dos anenídeos e dos artrópodes e equinodermos. Tudo bem? Então nós vamos voltar a trabalhar invertebrados a partir de hoje. E nós vamos iniciar com o filo dos moluscos, certo? Mas quem são os moluscos? Os moluscos, nós nos deparamos com esses animais diversas vezes no nosso dia a dia, como por exemplo, caracol, lesma, caramujo, né? Esses animais são bem comuns no nosso dia a dia e são representantes do filo molusco. Esse filo molusco, ele vem com o seguinte objetivo: ele vem com o objetivo de explorar os animais que possuem um corpo mole. Esses animais que possuem o corpo mole, na maioria das vezes, não são todos, tá? Mas a maioria dos representantes, eles vão apresentar uma estrutura chamada de concha. E essa concha, ela vai possibilitar uma maior proteção à estrutura corporal desses animais, ok? Aqui nós temos as características gerais dos moluscos, desses animais de corpo mole. E vocês precisam saber que esses animais eles podem ser encontrados em diversos habitats, como por exemplo no ambiente aquático. E esse ambiente aquático ele pode ser um ambiente de água doce ou um ambiente de água salgada, certo? Um ambiente marinho. Além do ambiente aquático, esses moluscos eles podem ser encontrados no ambiente terrestre. Com relação às características embriológicas desses animais, eles são caracterizados por ser triblásticos, ou seja, eles possuem os 3 folhetos embrionários, certo? Eles possuem a endoderma, eles possuem a mesoderma e eles possuem também a ectoderma. Então, se tem os 3 folhetos embrionários, eles são considerados triblásticos. Esses animais eles também são caracterizados por ser protostômico. Lembra daquela estruturazinha lá do blastóporo? O blastóporo, nesse caso dos moluscos, ele vai originar primeiramente a boca e posteriormente o ânus. Por isso eles são classificados como protostômicos. Beleza? E aqui nós temos uma característica embriológica muito importante. Esses animais eles são considerados celomados, ou seja, os moluscos eles vão apresentar o celoma. Lembra lá da nossa aula introdutória de zoologia dos invertebrados? O que é o celoma? O celoma é uma cavidade totalmente delimitada pela mesoderme, beleza? E esse celoma ele é uma novidade evolutiva aqui no filo molusco. Nenhum dos filos que nós trabalhamos anteriormente, como poríferos, quinidários, plateumintos e nemateumintos, eles não apresentavam o celoma, certo? Então, essa novidade evolutiva está surgindo agora a partir de moluscos. Esse celoma, além de ser delimitado pela mesoderma, ele vai ter uma função muito importante, porque ele vai abrigar os órgãos, ele vai possibilitar um maior desenvolvimento e proteção dos órgãos desses animais. Beleza? Ok? Com relação à simetria, os moluscos eles são que bilaterais, bilatério, vão apresentar simetria bilateral. Tudo bem? Então essas são as características gerais dos moluscos. Vamos adiante. Aqui nós temos um tópico bem importante, que é a importância econômica dos moluscos. Esse tópico, o Enem adora ele, tá? Porque ele vai envolver também a parte ecológica desses animais. Vamos ver então a importância econômica dos moluscos.
eles vão possuir indústria alimentícia. Por quê? Os moluscos, eles estão constantemente no nosso dia a dia, na nossa alimentação. Por exemplo, marisco, lulas, são exemplos de alimentos do nosso dia a dia, principalmente nós que vivemos próximos de uma zona costeira, tá? E também nós temos alimentos mais refinados como escargotes. Então, aqui nós temos a importância econômica dos moluscos na indústria alimentícia, além da produção de pérolas. Algumas espécies de moluscos, eles produzem pérola, né? E essas pérolas, elas são comercializadas. Perfeito? Além do mais, pragas agrícolas, mais uma importância dos moluscos. As pragas agrícolas alimentam-se de plantas cultivadas. Então, a gente tem uma diversidade aí de moluscos que são considerados pragas na agricultura. Além do mais, os moluscos eles servem de hospedeiro intermediário de vermes. E aí a gente lembra das últimas aulas lá de doenças ocasionadas por vermes, onde nós temos a esquistossomose. Lembra que lá no ciclo da esquistossomose, o caramujo ele servia de hospedeiro. Hospedeiro de quem? Do verme, do Schistossoma mansoni. Vocês lembram da espécie ou do gênero desse caramujo? Bionfalaria glabrata. Ok? Então, esse é o caramujo que servia de hospedeiro intermediário lá na esquistossomose. Tudo bem? Não esquece disso, calouro geniano. Outra importância fundamental e que já veio em provas, em questões do Enem. Os moluscos eles podem ser considerados bioindicadores de qualidade de água, principalmente o grupo dos bivalves. Esses bivalves eles vivem no ambiente aquático, portanto, eles são o quê? Filtradores. Ok? Então, eles são bioindicadores de qualidade de água. Cuidado com esse tópico de importância dos moluscos. Vamos adiante, galera. Bom, aqui nós temos um tópico de sistemática. O reino, como todos já sabem, é o reino Animalia, sub-reino Eumetazoa e o filo Molusca. Dentro do filo Molusca, nós temos 5 classes. Nós temos a classe Cefalópoda, Gastrópoda, Pilecípoda ou Bivalvia, Poliplacófora, Escafópoda. Bom, aqui nós temos 3 classes principais que vocês precisam identificar os representantes. Quais são essas 3 classes principais? A classe Cefalópoda. Quem são os representantes, prof? Nós temos lula, nós temos polvo e nós temos náutilo. São animais que vão apresentar uma grande diversidade de sobreviver no ambiente aquático. Perfeito? Nós temos aqui a classe Gastrópoda. Quem são os representantes dessa classe, prof? Nós temos o caracol, nós temos o caramujo e a lesma. Já são mais comuns no nosso dia a dia e nós encontramos principalmente a grande maioria dessas espécies no ambiente terrestre. E aqui nós temos a classe Pilecípoda ou Bivalvia. Geralmente nas provas eles trazem a nomenclatura Bivalvia, já é mais difícil trazer Pilecípoda, ok? Então, aqui nessa classe, nós temos como representante as ostras, que é bem importante na nossa culinária, o mexilhão e o turu, perfeito? Já nós temos outras 2 classes que não são tão abordadas nas provas de vestibulares, que são as classes Poliplacófora, que tem como principal representante Quiton, e a Escafópoda, que tem como principal representante dentado. Beleza? Então, características gerais, importância e a sistemática já foi. Agora nós vamos avançar na nossa aula. Bom, aqui nós temos a organização corporal dos moluscos. Eu trouxe como representante um organismo da classe Gastrópoda. Perfeito? A organização corporal desse animal ela vai se dividir em 3 partes. Quais são essas partes? Nós temos a parte da cabeça. Nessa cabeça nós vamos encontrar a abertura bucal e órgãos sensoriais. Perfeito? Nós temos aqui o pé, onde nós vamos encontrar estruturas de locomoção.
E nós temos nessa grande parte aqui a massa visceral. Nessa massa visceral nós vamos encontrar órgãos digestivos, excretores e reprodutores. Vale ressaltar que essa massa visceral ela tem uma proteção a mais. Essa proteção é realizada através de uma concha. Beleza? Vamos adiante, galera.